4 meses morando em Portugal e eu já vivi tanta coisa que é difícil contar. No primeiro mês aconteceu uma onda de calor que beirou o insuportável. Passamos 3 dias sem conseguir fazer nada. Só respirar, e olhe lá que respirar aquece muito. As cachorrinhas tadinhas não saíram do chão. Os gatinhos sumiram entre as pedras para se refrescarem. No celular, mensagens de meia e meia hora alertando para o risco de queimadas e dando orientação para que todos ficássemos em casa. Daí umas semanas, tudo novamente. O mapa de Portugal na televisão mostrando a área de risco era vermelho nele todo. Assustador. Agora, 2 meses depois, vem uma frente fria da Sibéria, congelante. E a surpresa maior, a casa não tem aquecimento central. Ela tem 2 lareiras, mas que são completamente abertas e não aquece praticamente nada. É necessário ficar grudado nelas, em frente. Junte a isso a sorte de ter aquecimento de água a gás. O aquecedor fica ao lado da pia da cozinha e a gente leva susto toda vez que ele acende. Ele tem uma trempe igual a do fogão, só que maior. E quando a gente abre a torneira de água quente, ele automaticamente acende o fogo. Quando essa frente fria estava chegando, o banho ficou frio também. E nós aqui pensando que o aquecedor havia estragado. 2 dias de banho gelado e finalmente o gás acabou de vez. É que para o aquecimento da água do banho é preciso mais gás que para o fogão. Aprendemos essa dura lição. Compramos uma salamandra para colocar no lugar da lareira da cozinha e, como não sabíamos usar, foi fumaça na casa inteira. Agora já está tudo bem. Ela aquece muito usando menos lenha que na lareira. Temos que comprar uma coisa parecida com uma salamandra, mas de outro nome, para colocar na lareira da sala e fazer um monte de pequenos ajustes em toda a casa para vedar a passagem do ar. Confesso que isso tudo me jogou no chão. Primeiro entrar numa casa sem água, carregar baldinhos para lá e para cá durante 2 meses. Depois conseguir alguém para trocar os canos e interromper o contato da água com a lareira, porque dentro dela tem uma caldeira que aquecia a água, mas que é perigosa e pode explodir como uma panela de pressão. Não estou inventando nada, juro. Não teria criatividade bastante para imaginar tanta confusão. E isso porque eu não tive a oportunidade de contar tudo o que quero contar. A dificuldade de encontrar alguém com tempo que saiba fazer o serviço e que venha fazê-lo, mesmo quando a água sai da parede como uma cachoeira, porque o cano que nunca tinha sido usado arrebentou com a pressão da água. Eu sou uma aventureira, não posso negar, mas não sou louca. Se soubesse que essa casa era tão fria, eu teria me prevenido. Mas o resto do meu dinheiro foi todo para resolver os problemas inesperados da casa. O preço da comida dos animais aqui também é muito alto. O imposto é altíssimo. Eu, particularmente, acho que a vida em Portugal é muito mais cara e com menos qualidade que na Alemanha, mas o valor das casas é bem menor. Eu não poderia nunca comprar uma casa como essa na Alemanha por menos de 350 mil euros. Comprei por 62. Essa é a grande diferença. A questão é que a imobiliária vendeu gato por lebre. Se a responsabilidade é do ex-proprietário, da vendedora ou da dona da imobiliária ou dos 3 juntos, eu não sei. Só sei que me passaram a perna, não tem como negar. E eu brinco muito aqui com os portugueses que as estatísticas mostram que Portugal é um dos países mais seguros para se viver. Não há assaltos à mão armada. Ah, tá, entendi. E quem disse que precisa de armas para assaltar alguém? E o vizinho velhinho que mora na esquina veio aqui ver o poço que está dando o que falar. Os vizinhos dos 2 lados da casa já vieram aqui reclamar a posse dele. O velhinho concluiu sorrindo depois de ver o poço. Você está cercada de inimigos. Ele disse que todos
estão assanhados para passar a perna na brasileira. E isso é em parte verdade. Há muitas pessoas vigaristas, eles adoram esse termo, por aqui, mas também há pessoas muito boas. O difícil é saber diferenciar umas das outras. É preciso levar uns tombos antes. Com certeza vou contar tudo em outros vídeos. Desde que nós chegamos, e muito antes até, eu venho pilotando para que esta casa fique com a energia na norma do Criador. Faço muitas visualizações, coloco sequências e cuido dela de forma bem consciente, porque sei que para cada ação material existe uma correspondente na alma. E passar por tantas situações complicadas não quer dizer o fim do mundo. Às vezes dá um susto, mas logo passa. Faz parte do aprendizado. E o aprendizado não é evitar situações ruins. Não é não se movimentar para que não aconteça nada. É aprender a lidar com tudo na luz do Criador. Também não é julgar ou fazer perguntas negativas do tipo: por que eu estou passando por tudo isto? O que eu fiz para merecer tanta confusão? Por que eu sempre me dou mal? Porque perguntas negativas trazem respostas negativas. Elas estão na mesma frequência. O que eu fiz para merecer tanta confusão? Terá respostas como: não deu conta de morar na Alemanha, não soube escolher o país certo para viver, você é muito confusa e por isso atrai confusão. O que o Grabovoi nos ensina é voltar nosso pensamento, sentimento, nossa visão para a abundância universal. Assim nós poderemos ver a situação da perspectiva correta. E as perguntas que se pode fazer são do tipo: o que posso fazer para resolver essa situação da melhor forma possível? O que realmente está acontecendo? E as respostas virão para esclarecer e mostrar novos entendimentos possíveis. Neste meu caso, por exemplo, seria lembrar que tenho uma casa, que consegui incrivelmente comprá-la, que não tenho dívidas, apesar de ter feito uma mudança de um país para outro e não de uma cidade para outra. Tive muitos gastos, mas cada dia está tudo melhor. Cada coisa que faço é um passo à frente dessa trabalheira toda. Aprendo muito todos os dias. Vou repetir. Estou aprendendo muito todos os dias. Eu sinto que estou conseguindo limpar a negatividade que está no meu campo informativo e uso tudo o que acontece para ajudar nesta limpeza. Conseguir ver tudo de bom no meio de tanta confusão é um resultado maravilhoso, mas não é só isso. Eu vejo que estou mais conectada com tudo, problemas e soluções. As soluções aparecem dos mais diversos lugares e o entendimento das situações é rápido, claro, preciso. Por exemplo, uma coisa que eu desejo muito é ser uma pessoa que age a partir de si mesma, da sua própria luz. Não quero a negatividade das outras pessoas ou da cultura de um país ou a minha própria negatividade me impedindo de fazer isso ou aquilo. Também não quero ter atitudes ou falas a partir da negatividade. Um caso específico é a minha situação com o ex-proprietário dessa casa. Esse senhor fez o que fez e eu não quero sofrer por isso nem 1 milímetro a mais do que o necessário. Nem sei se é necessário sofrer. Algumas vezes eu consigo rir, mas como o tombo aqui é grande, algumas vezes eu reclamo um pouco. Mas, na maioria das vezes, eu piloto para que ele esteja bem. Eu agradeço pela casa e pelos problemas que vieram no mesmo pacote. Me vejo conversando com ele e tomando um café. Consigo ver que estamos felizes, numa conversa animada e educada, divertida. Fiz essa pilotagem muitas e muitas vezes no começo e depois passou à vontade, nem me lembro dele mais. E ontem aconteceu o inesperado. Eu estava entrando no supermercado e passei por uma pessoa. Imediatamente reconheci que era o ex-proprietário.
Ele também me viu e fez cara de quem estava pensando se era eu mesma. Foi tudo muito rápido. Entrei no supermercado rindo da situação. Quando estava saindo, ele apareceu do meu lado querendo conversar. Ele estava muito nervoso e eu muito calma. Essa minha tranquilidade não é tão rara aqui. Ele me perguntou se eu estava com raiva dele e eu disse que não, dele não, mas da situação. E ele começou a dizer que ele é uma pessoa de bem, que todas as pessoas conhecem ele, o caráter dele e patati patatá. Eu interrompi a fala dele e disse que não saí falando mal dele para ninguém. Quem falou dele foi a realidade. Não dá para esconder porque eu tive que procurar pessoas para resolver os problemas que ele havia deixado para trás. E as pessoas viram e trabalharam nele e receberam por ele. Então ele respondeu que a imobiliária pagou pelo serviço. Eu ri e disse que a imobiliária pagou por um servicinho de um caninho, mas o resto foi eu mesma que paguei. Perguntei se ele queria ir na minha casa ver o tamanho do problema. Ele não me deixava falar e tinha os braços cruzados. Eu pressionei os braços dele para baixo e disse para ele se desarmar. Perguntei se ele queria conversar mesmo. Ele foi passando a responsabilidade dos problemas para a imobiliária e para a vendedora, a Greta. Até a Marion levou culpa, porque ele disse que ia nos convidar para dormir 8 noites na casa dele, mas que ela foi muito ríspida com ele. Ela tinha dirigido por 42 horas e tinha dormido no carro por mais 9 horas esperando a Greta, e neste mesmo dia ficou lá conversando sobre canos e falta de água. Ele chegou à noite com os baldes que ele havia comprado para a gente carregar água, já que ele mesmo tinha tirado o cano de água. Para a situação toda, ela foi a delicadeza em pessoa, mas tipicamente alemã. Pegou tudo e agradeceu. Ou ele achou que ela iria servir um cafezinho para ele no fogareiro de camping que ela tem? Bom, o que eu quero dizer é que eu consegui conversar com essa pessoa tranquilamente. Nada dele me irritou. Não fui um minuto sequer desagradável. Poderia ter brigado muito, batido boca, falado umas verdades e perdido o dia. Mas não, ganhei o dia porque a minha felicidade foi imensa. E a felicidade imensa é a eternidade. O que sinto é que todo esse problema, toda essa confusão se normalizou. Uma pessoa querida me perguntou se eu gostava de problemas, e eu respondo aqui para ela que não. Eu gosto mesmo é de solução. Não sei se conseguiria viver bem aqui em Portugal sem a presença constante do Grabovoi. Não sei se eu conseguiria diferenciar os vigaristas das pessoas de bem. Eles se fazem passar por pessoas educadas, inteligentes e tentam de todas as formas nos confundir. Mas eu não caio nestas provocações. Aliás, demoro um pouco para perceber que foram provocações. A cada solução encontrada, eu coloco minhas digitais, eu faço o mundo acontecer, eu dou as regras e não me deixo levar pela minha escuridão e muito menos pela escuridão de outras pessoas. Esse é um dos resultados mais fascinantes das pilotagens que faço todos os dias com interesse e dedicação. Eu sigo o meu caminho cada dia mais na minha luz conectada com a luz do Criador.